Estou maravilhado com uma coisa. A gente vai poder ouvir melhor. O problema é vou ter que alterar o testamento toda hora. Andréia E Érica, e Érica, obrigado. Prazer em conhecê-las. prazer é nosso. Eu sou o Paulo Geraldo e a Oi. gente Prazer. está agradecendo por vocês terem vindo e participado com a gente de uma conversa que vai esclarecer um pouco das dúvidas que a gente possa ter Que bom. e que com certeza temos. O prazer é nosso de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. A primeira pergunta que me vem à mente é aquela pergunta que eu não vou fazer agora. Ela vem à mente. Mas explica pra gente. Fonoaudióloga, qual é o termo certo? O que experiência a pessoa pode ter do exercício da profissão de vocês? Ou da empresa que vocês representam? Nós somos fonoaudiólogas, né? Mas nós fizemos especialização em audiologia Audiologia, para poder fazer o tratamento, o cuidado auditivo. auditivo. Isso. Nossa empresa trabalha com aparelhos auditivos, né? Desde os exames, teste com aparelho auditivo e depois todo acompanhamento, porque não é apenas uma venda, né? Tem todo um acompanhamento desse uso do aparelho auditivo. O aparelho auditivo é o tratamento da perda auditiva, né? Então tem que ter todo esse cuidado dessa adaptação, desse carinho com o paciente para ele começar a ouvir de novo, começar a interagir de novo com o mundo, com as pessoas, com os sons. Então tem todo o cuidado e o tratamento para eles se adaptarem a esse aparelho, a esse novo mundo sonoro, né? E resgatar esse mundo sonoro que fica perdido conforme vai tendo a perda auditiva. Então, dentro do campo de abrangência da fonoaudiologia, vocês foram para o lado da audição. Dentro da audição, o que perde uma pessoa fisicamente e até psicologicamente se a audição dela não estiver boa ou se ela não tiver audição alguma? A pessoa começa... A primeira coisa é a pessoa começar a se isolar, né? Não querer mais participar das coisas, perceber que a pessoa está desatenta, que não está prestando atenção nas conversas, perguntando muito, né? Ou pergunta muito o quê, ou se isola. A pessoa até nem pensa primeiro na audição, pensa até em outros fatores, né, desse isolamento e às vezes é por conta de não estar ouvindo. Então é uma consequência. Ou seja, a questão de natureza emocional, psicológica, ela advém de uma origem auditiva. Se tiver perda auditiva, sim. Olha só. E tem relação real entre aquele que não ouve realmente não vai falar? Ou falar mal? Do tipo, nasceu surdo, tem chance de falar? Porque ele não vai ouvir. Hoje em dia tem muitos recursos, né? E também tem o implante coclear. Quando a paciente não tem audição nenhuma, tem o implante coclear e fazendo terapia, ele consegue sim ter até uma vida normal. E como é que é esse implante? Eu nunca ouvi falar nele. O que é isso? Implanta no ouvido? É uma cirurgia feita pelo otorrino, né? E coloca um chipzinho lá dentro, um processador aqui fora no ouvido. Olha. Para poder dar uma audição para o paciente. Meninas, vocês que se especializaram nessa área auditiva, eu tenho uma dúvida. Isso é uma situação que tem uma faixa etária específica, ela pode ocorrer ao longo da vida, porque algumas pessoas dizem que a perda de audição ela vai ocorrendo gradativamente, principalmente para nós dois aqui que já estamos na terceira idade, né, a gente percebe isso. Por exemplo, eu tenho um certo zumbido no ouvido permanente, e isso, de certa maneira, eu falo alto, né? Para ouvir a televisão, eu tenho que ouvir a televisão um pouco mais alto. Ao falar ao telefone, pelo fato de eu estar ouvindo talvez com menos intensidade, ou seja, menos nítido, eu respondo mais alto, parece que eu estou agressivo na hora de responder, mas na verdade isso tem alguma faixa etária específica ou é um privilégio nosso aqui? Olha, você descreveu exatamente como acontece com muitos, hein? Olha. Vamos marcar seu exame. O que acontece? O envelhecimento vai causar perda auditiva, né? Não tem jeito. Isso a gente vai enxergando pior, vai ouvindo pior. O envelhecimento vai causando essa perda auditiva, mas não quer dizer que só pessoas mais velhas vão ter perda auditiva. A gente tem várias coisas que podem
causar perda auditiva. Às vezes a pessoa escuta muito som alto, pode causar perda auditiva. Tem muitas doenças da orelha, né? Otites, isso tudo também vai causando perda auditiva. Então, é independente de faixa etária, mas o envelhecimento é uma causa grande de perda auditiva. Então é possível que a maioria das pessoas que já estão caminhando, seria necessário fazer exames auditivos para saber se existe alguma perda auditiva. Isso. É muito importante, porque quanto antes você descobrir e começar o tratamento, melhor. Sim. Então, assim, é um exame que não está na rotina de todos, né? Normalmente quem já faz é só quem descobre uma perda e depois faz anualmente um exame para acompanhar. Mas não está na rotina de todo mundo, mas é muito importante fazer. E qual seria a profilaxia? Existe algum tipo de outra profilaxia que não seja efetivamente o uso do aparelho? Algum tipo de medicação, exercícios, ou somente o aparelho auditivo é capaz de recuperar a plena audição do paciente? Depende do motivo da perda. Tem vários tipos. Neurosensorial, já aí tem que ser utilizado o aparelho auditivo. Mas tem perdas condutivas, que aí realmente podem ser tratadas. Às vezes é uma perda, os ossículos do ouvido começam a não funcionar tão bem. Aí tem uma cirurgia para trocar os ossículos. Então, tudo depende. Tem que passar para um otorrino, né? Isso tudo é visto de fazer acordo uma avaliação. com o otorrino para poder organizar, né, o tratamento dessa... São vários tipos. Esses ossinhos são aquele martelo, estribo e bigorna? Exatamente. Aquilo emenda? Emenda. Uau! Mundo novo. Realmente, melhoramos. Não é? Porque na minha época de estudo, quando eu aprendi esses nomes, martelo, estribo e bigorna, a ideia que a gente recebia de quem instruía a gente na aula de ciências é que se aquilo tivesse estragado, não tinha jeito. E Agora hoje você está me dizendo que você pode substituir os ossinhos. Isso. Uau! Então, a audiologia que a senhora falou, né? Essa audiologia é um ramo da fonoaudiologia, né? Então, vocês se especializaram especificamente na audição. Isso. Então, se a pessoa tem qualquer problema que ele está percebendo, como eu aqui acabei de dar alguns sintomas meus aqui, o caminho correto é procurar um audiologista. Isso. O zumbido é constante para aquele que já está ficando surdo? Nem sempre. É? O zumbido pode ser um indicativo de uma perda auditiva, mas nem sempre. Cachoeira, grilo. São vários tipos, né? São vários tipos de São zumbido. vários tipos. Vozes. Vozes também? Tem gente que relata. Uau! Escutar cachoeira é melhor, né? O cara falando com o ouvido o dia todo. É até relaxante. E existe a ciência hoje, já existem esses exames mais rápidos, mais precisos. Como é que está essa questão da ciência em relação a você identificar a verdadeira causa da perda de audição? Bom, a gente faz a audiometria, né? É um exame? É um exame. A audiometria, a gente vai pegar os limiares auditivos, né? O mínimo que a pessoa escuta. A gente divide a nossa audição em frequências, as mais graves e as mais agudas. Então, a gente, dentro desse gráfico que a gente consegue pegar, a gente consegue sinalizar se é uma perda leve, se é uma perda moderada e o que a pessoa precisa para... Se é neurosensorial, se é condutiva. Então, somente este exame é capaz de identificar, não precisa de fazer de mais nenhum exame. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou fazer um raio-x, ver como é que está o seu pulmão aí. Aí depois fala, vamos fazer uma tomografia, porque vamos aprofundar. Na questão da audiometria, existe algum tipo de graduação de exames que precisa ser feito para identificar melhor aquilo ou só esse exame resolve? A audiometria é o primeiro passo e aí a gente vai ver qual foi o resultado dessa audiometria e se precisa de algum exame extra, né? E aí isso sempre junto com o otorrino, vai pegar qual exame extra que precisa, porque dependendo da perda é algum problema de doença, alguma otite, alguma coisa que precisa tratar de outra forma. Então acaba o otorrino pedindo os outros exames, mas com a audiometria a gente consegue
diagnosticar a perda e na maioria das vezes, resolver o que precisa. Então, a audiometria ela consegue identificar a perda e consegue dar profilaxia. Que tipo de tratamento você precisa, que tipo de aparelho você precisa. Sim. Existe alguma frequência, por exemplo, na música você tem as frequências diferentes. Então, existe essa possibilidade de determinada frequência você não está ouvindo aquela frequência, está ouvindo mais a outra. Sim. Como é que é isso? A pesquisa é justamente assim. A gente faz cada frequência separadamente e vai dando o estímulo, né? Que é a intensidade. O paciente escuta, ele vai lá e aperta o botãozinho avisando que ouviu. Aquele botão é terrível. Exatamente. Você fica com vontade de apertar, já não estou escutando, tá? Não apertou, tem que a levar gente já a sério. sabe que não está ouvindo aquela frequência ali, em qual a intensidade. Ainda tem um exame de discriminação, que a gente fala algumas palavras para o paciente responder, para ver o quanto ele compreende também. Por exemplo, às vezes uma perda leve, o paciente normalmente não tem uma discriminação tão prejudicada. Se a gente pega uma perda leve com uma discriminação muito prejudicada, aí a gente tem que encaminhar para o otorrino, tem alguma coisa ali que não está batendo. Então, a gente faz essa complementação aí para poder avaliar. E nessas frequências dos aparelhos que vocês fornecem, ainda é aquela faixa que a gente aprendeu na escola até 20 kHz? Hoje em dia está assim mais ampliada e vocês ajustam cada frequenciazinha para compensar aquela curvazinha que sai na Mas a gente tem que lembrar audiometria? que o ser humano não escuta 20 kHz. Aquilo é teórico, né? Não. Em termos muito práticos, difícil chega quem até escuta. quanto? Nossa audiometria É 12 mil, a gente 12? faz até 8. a gente faz 8 até mil. 8. E o 8 aparelho é mil. regulado conforme cada frequência. E Sim. a gente tem os aparelhos, cada um tem uma tecnologia, né? Então, alguns eles abrem 12 canais, outros eles abrem 16, 20, cada frequência separadamente para poder regular. O resultado do aparelho é feito conforme a audiometria. Sim. E ainda tem um teste de verificação que a gente faz também, como se fosse o ouvido dizendo para a gente se a gente está dando realmente o que o paciente precisa ou não. Para não ficar só Perfeito. naquela assim, tá ouvindo bem? Tá bom. Essa A pergunta gente tá muito verifica solta, né? realmente se a gente está entregando para o paciente o que ele precisa. Você testa o aparelho antes em função daquela curvinha que você obteve? A gente regula o aparelho conforme a geometria e depois a gente verifica se o aparelho está entregando para o paciente o resultado correto. Objetivamente na orelha dele. Na orelha dele. Objetivamente na orelha dele, a gente tem como verificar se o que a gente quis, né, aquela intensidade que a gente quis entregar para ele, tá chegando mesmo na orelha Não é dele. ter que montar o microfone ao contrário, né? E tem que mudar todos os parâmetros lá. E não é só isso, o aparelho tem vários recursos, né, André? É. Redutor de ruído, redutor de barulho de vento, tem muita coisa envolvida, não é só um amplificador, né? A gente pensa no amplificador porque a audição, para nós, volume, né? perdeu o volume. A princípio a gente pensa assim. Agora, redução de ruído. Diz aí, por favor. Vocês têm que lembrar que se aumentar tudo, imagina, tá um cachorro latindo, aumentou o cachorro latindo, você não vai conseguir me ouvir falando. Então, ele vai reduzir esse ruído e dar mais atenção à fala, que é o principal. O que a gente quer escutar é a fala. Então, ele vai conseguir reduzir esses ruídos em volta e dar essa ênfase à fala. Então, um lugar com muito eco, ele também consegue reduzir esse eco e dar mais atenção à fala. Uma vez uma colega minha me perguntou que ela fazia um trabalho que era de falar no microfone para uma população que estaria fazendo compra no mercado. E ela me perguntou se a voz dela estava saindo bem no microfone. Aí eu disse para ela assim, o índice de modulação não está bom. Ela me perguntou o que é o índice de modulação. Eu, como eu estudei eletrônica, eu falei para ela o que era. O aparelho, quando você falou que ele reduz o ruído, ele trabalha isso? Índice de modulação? Exatamente. Nesse negócio pequenininho? Nesse negócio pequenininho. Quer dizer que a gente já sai de lá ouvindo direitinho. Sim. Houve até pensamento. Só para finalizar aqui. Fica só um perigo. Só para finalizar. Isso que vocês falaram é interessante para mim, porque eu percebo que quando eu estou assistindo televisão, se tiver uma trilha sonora disputando com a voz de quem está ali falando, eu ouço a trilha sonora e não consigo ouvir a voz. Mas Isso é possível? Sim. E aí o aparelho vai ajudar nisso.
né? Isso faz parte do nosso processamento auditivo que a gente vai perdendo com essa perda auditiva. E o aparelho vai ajudar nesse processamento de diminuir esse ruído e dar ênfase à voz para a gente entender Já melhor vou o que tá sair daqui falando. marcando minha consulta. Que bom. Aí. E quantas vezes é recomendável que uma pessoa que usa o aparelho visite o médico de audiometria para fazer outra audiometria? A nossa com frequência clínica, a gente básica. tem um programa de tratamento. A gente vincula muito o paciente a esse tratamento, que é o mais importante. É o que eu falei desde o começo. O aparelho auditivo é o tratamento dessa perda. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente tem consultas pelo menos de 6 em 6 meses para a Perfeito. pessoa fazer esse acompanhamento, ver como que está o ajuste e uma audiometria anual. Anualmente, a gente tem o cuidado de fazer a audiometria do paciente para ver como é que está se está mantendo a audiometria, se precisa de alguma coisa nesse sentido. E Olha, e o melhor disso tudo, eu vou revelar aqui agora. fala. Eu estou de aparelho. Alguém está Olha. vendo aí? Ah, Então eu vou tirar o aparelho aqui para as pessoas saberem que eu estou de aparelho. Ó. O meu beleza. aparelhinho aqui, ó. Ele é simples, leve, fantástico. fantástico. E você- pode deixar cair aqui dentro que ele não vai parar. Vai cair na água e É a não vai prova parar. d'água. É sério Essa é a mesmo? prova d'água. A prova Não, d'água. Prova d'água. Que fantástico isso, muito bom. Essa é a prova d'água. Bom, você me respondeu em relação à frequência que a pessoa deve ir e ao acesso. Que faixa social ou financeira a pessoa deveria ter? É caro? Uma pergunta básica é caro? Nós A temos pessoa vários tradicional tipos. consegue condições, comprar um né? aparelho? Sim, sim. A gente tem vários tipos de aparelho. Na verdade, a gente faz uma conversa com o paciente, vê o dia a dia dele e vê qual o aparelho que vai ficar melhor, Uhum. né, para o paciente. Então, tem várias tecnologias, uma vai Mas caber. sempre se adequa à pessoa. É, né? É, O programa do SUS fornece aparelhos? fornece. Vocês têm vínculo com o governo para fornecer para eles? Ou eles fazem isso com aparelhos deles e não se preocupam muito com qualidade? A pergunta É complicado, a gente não tem um vínculo com o SUS, né? Mas, assim, é complicado falar do aparelho. Não, mas o seu Né? é bom, né? O nosso é bom. Não sendo caro é o que é mais importante, porque se você faz uma coisa muito especializada e leva para uma sociedade que, em síntese, é pobre, a gente acaba não tendo o acesso mais abrangente das pessoas. Então, a maior parte das pessoas conseguem, pelo Consegue, plano de sim. vocês, fazer uma adequação. E, ó, e toda a nossa avaliação é gratuita. Tá? O paciente pode pegar o aparelho, levar para casa, fazer um teste Olha, para verificar como é que vai ficar no seu ambiente, né? Às vezes eles trocam a tecnologia, né? Pede para eles trocar a tecnologia para conhecer uma outra, ou Isso é superior ou importante. não. Sim, porque senão eu penso que é um aparelho que serve para mim e, na verdade, teria Não. outro melhor. exatamente. Então, assim, a venda é uma consequência de todo um trabalho. E depois que ele adquire, ele não paga mais nada durante o programa de tratamento, durante a garantia, né? A não ser que aconteça alguma coisa futuramente. Mas ele pode regular, ele pode fazer audiometria com a gente, nada mais desse programa é cobrado. Isso é interessante, porque as pessoas fazem isso de forma que é como se fosse como se chama? Garantia estendida, né? É. É um E tratamento aí, de vitalício. ano a ano, você precisa fazer a Audiometria, audiometria. Ou então, quando eles acham assim, olha, minha audição não está igual, né? Relata alguma coisa, ou passa por uma gripe muito forte, alguma coisa a gente faz também. Agora, a questão de reverter ou de estabilizar, isso não é a questão, né? Por exemplo, você estabiliza... A tendência usando o aparelho auditivo é estabilizar essa audição e conservar a qualidade da audição. A gente tem que lembrar que quem escuta é o cérebro. E o cérebro precisa dessa informação de áudio ali, né, de som chegando. Então, a gente consegue estabilizar essa audição. Mas no corpo humano nada é garantia, né? Sim, O corpo humano mas a E estabilização... reverter, não. Reverter, Reverter, não. Depois de lesionado,
Não Aí agora volta. você estabiliza e pode haver uma progressão e você, na verdade, vai modulando. No caso, teria que ir trocando o aparelho, ou modulando ele de Isso. conformidade com a Regulando. progressão. E É. você vai estimulando o seu cérebro para essa qualidade, esse entendimento, essa discriminação do som da fala não ser perdida, né? Na hora que você começa a não dar essa estimulação, o cérebro começa a perder os sons, esquecer como que os sons são. E aí, na hora que a gente coloca alguma coisa, fica aquele som feio, né? Um som distorcido. E aí o aparelho tem essa capacidade de manter essa qualidade do som, que é muito importante. Puxa, E o aparelho auditivo é diferente do óculos. Se o grau aumentar, a gente tem que trocar o óculos, né? O aparelho auditivo, ele tem sempre uma reserva que a gente consegue regular, tá? E dar mais ganho para o paciente. seria, no caso, aumentar o grau. Aumentar o grau. Que ótimo. Muito bom. E Muito aqui, bom. Aqui eu estou vendo que vocês têm vários modelos, todos eles têm uma forma que me lembra o ouvido. Mas e essa peça aqui? Isso aí é um acessório interessante. Ele é interessante principalmente para criança, para quem tem muita reunião. Ele é um microfone extra. Então, o que que ele faz? É esse aqui? Isso. Olha, pequenininho. Ele... É o Roger. Ele capta o som. Por exemplo, eu estou numa palestra, tenho perda auditiva, o ambiente é muito grande e tem a reverberação do som, não consigo ouvir bem. Eu vou pedir para o palestrante colocar esse microfone na lapela, o som do palestrante vai direto para o meu aparelho auditivo. Olha. Não fica sem eu ter essa ele fica pro lado perda. de fora, não é Sem isso? interferência. Então você bota na lapela aqui. Ó, Para a criança que está estudando, né, que tem perda auditiva, isso também Fica é aqui, é legal. isso? Porque às vezes o professor vira de costas, a criança já perdeu o que o professor verdade. falou, né? Com um microfone desse, o som do professor vai direto para a criança, sem ela perder esses... Dispensa aquela professor, leitura que labial que maravilha, ela teria que fazer, né? Virou de Isso. costas, perdeu. eu que de vez em quando faço uma palestrazinha. É bom, hein? Isso chama-se, quando a gente fala sob o ponto de vista da inclusão, né? Isso. Sim. É um aparelho inclusivo onde você coloca todas as pessoas sim. no mesmo patamar de igualdade. Exatamente. Incluindo aquela pessoa que tem um problema de deficiência auditiva e você dá a ela Me a chamou a mesma atenção porque ele é possibilidade diferente na de quem está ali assim, Nem ouvindo imaginei isso. normalmente. Esse aqui também é super diferente. Ah, fala desse aí que também. Era outra pergunta. Esse aqui ele é um aparelho diferenciado, né? Ele é um aparelho que a gente vai colocar ele na orelha e a pessoa vai viver com ele. Então vai dormir, tomar banho. Então ele fica até É um acabar implante? a bateria. Não é um implante. É de Fica uso encaixado. prolongado. É de uso prolongado. Então coloca, ele fica até acabar a bateria. Quando acabar a bateria, a gente coloca um novo. Até onde. Agora, uma pergunta. Aqui, ele é só isso aqui, ó. É. Você, Carocinho de milho. Você me de mostrando milho. esse aparelho assim que realmente fez lembrar um carocinho de milho. E vem outra pergunta. E a cera do ouvido? Porque o ouvido tem que fabricar cera. E ele lá dentro, ele atrapalha? Então, aí esse aí tem essas limitações com cera, tudo mais. A gente tem que fazer todo o estudo para poder utilizar esse aparelho. A gente deve Mas- tirar a cera do ouvido? Não. De Não jeito falo pelo nenhum. risco, falo pela função dela lá dentro. Porque o risco é claro, né? Você enfiar o cotonete. é. Aliás, não sei como é que pode poder tirar com uma coisa que só empurra lá para dentro. Tudo bem. Tem outra pergunta. Isso é algo que a gente sempre faz em toda consulta com o paciente. A miatoscopia, olhar o conduto. Então, quando a gente vê que a cera já está atrapalhando a passagem do som, a gente encaminha para o otorrino Vai lavar para o ouvido. fazer a remoção. O único profissional que pode fazer isso é o É otorrino. o otorrino. Ah, sim. Acho bom. Bom, o fato é que ele não atrapalha no lance da cera. Não. Agora legal. tem um outro bem pequenininho, aquele azul. É, aquele ali. também é Pequenininho meu azul daí. ali. Esse aqui é um aparelho Por convencional, favor. mas ele é um aparelho intracanal, né? É um aparelho que coloca todo dentro da orelha. Ele é só isso aqui mesmo, é o nosso aparelho mais discreto. Então, aquela pessoa que tem, né? Ah, eu não quero nada pendurado na minha orelha, mas eu preciso de aparelho. Esse é um aparelho indicado para essa pessoa. Produz o mesmo Significa- efeito. Mesmo efeito. Aí é o mais discreto. Esse é o mais Esse é o mais discreto.
Ah, porque o restante... Não, o restante Mas faz lembrar o o ouvido nosso mesmo. queridinho é esse que está na sua orelha. Esse é o queridinho, mas eu mereço um queridinho, né? Ó, tem aplicativo, o paciente consegue regular pelo celular o aparelho. Olha. Consegue regular a distância, a gente faz atendimento remoto. Paciente em casa, a gente na clínica consegue regular também para o paciente. Olha. E os nossos aparelhos viram fone de ouvido também. Hoje em dia eles têm essa função de fone de ouvido. A gente consegue enviar o som de qualquer coisa que tenha Bluetooth direto para o aparelho. O telefone toca, você aperta o botãozinho, já começa a conversar com quem tá Tá vendo aí, ligando. Paulo? Tá vendo aí, Paulo? Interessante. A modernidade, nós que viemos do século passado ali. São as coisas boas. E uma Que a gente tem que dificuldade abrir, das né? pessoas que têm perda auditiva é isso, falar no telefone, né? Então, essa possibilidade de poder fazer isso, falar direto, escutar nas duas orelhas, conseguir conversar, ver quem tá longe, isso é muito importante. Pra assistir Escutar uma música. assistir televisão também, que o som da TV vai direto para o aparelho auditivo. É isso. Qual eu tô desses precisando. aqui é o que tem esse negócio do Bluetooth? Todos eles. Ah, é? Esse É uma tem. característica É tradicional uma nele, característica né? dele. Tá, eu pensei que tivesse algum específico, não, mas interessante. É. Olha, estou maravilhado com uma coisa, a gente vai poder ouvir melhor. O problema Ouvir é melhor. vou ter que alterar o testamento toda hora. Né? Quando escuta mais, altera mais o testamento. com É um risco, certeza. né, Isso mesmo. rapaziada? Mas também não tem nada para deixar. Vou deixar o aparelho de ouvido. Pode deixar o aparelho. Agora, vocês têm site, alguma coisa que as pessoas possam procurar, se identificar, para marcar uma consulta? Como é que funciona isso? Você vai no site, tem telefone, e-mail, como é que é? O site é o audionova.com.br e tem no Instagram também Audionova. Só se cadastrar lá que a nossa central entra em contato para marcar uma consulta na clínica mais perto. E as clínicas, vocês têm representação no estado todo, no país inteiro, como é que é? No Brasil todo. Só que no Rio são 17 clínicas. Credenciadas. Sim. Que bom. Lá em Campos tem alguma, na minha cidade? Tem. Em Campos Olha. tem. Campos dos Goitacazes, olha aí. Tem Audionova. Esperem por mim que eu vou falar com você. Estou indo aí, hein? Vai falar com a Mariana. e Mariana, Nayara. ó Mariana, tô indo aí, hein? Mas eu achei interessante tudo isso. E esse carregador de bateria do celular não, do aparelho, ele fica carregado, depende do tempo que usa naturalmente, mas em média, quanto tempo demora? Quanto tempo ele A fica bateria ligado? do aparelho, Isso. elas dão 16 horas de autonomia. Isso. Né? Então, usa o dia inteiro. É, Carrega durante a noite e o dia inteiro ele é usado para ouvir o mundo. Depois que carrega aí, o aparelho, suponhamos que a pessoa tenha dificuldade diferentes em um ouvido em relação ao outro. Aí você ajustou um aparelho em função da dificuldade de cada ouvido. Mas eles são tão semelhantes, como eu vou saber qual da esquerda e qual da direita? Ele tem cor Ele diferente. tem marca. Tá vendo? Por exemplo, esse aqui é azulzinho, o azul sempre do lado esquerdo. E o vermelho, a gente não trouxe um vermelho. Não tem problema, mas O a cor é vermelho uma é coisa sempre que do marca, lado né? Direito. Boa. Essa é interessante, porque, imagina, se eu acordar, deixar o aparelho carregando, aí levantar, botar no lado esquerdo. Olha, meninas, parabéns. Muito bom estar com vocês aqui, a gente poder ouvir essa informação maravilhosa e poder ajudar, né, as pessoas a terem qualidade de vida. Sim. Eu acho que o objetivo do ser humano é esse, é poder ter qualidade de vida. Isso aí. E a audição, para mim tem sido uma dificuldade, né, com relação a todos esses sintomas. Mas estou marcando a minha consulta lá, já experimentei aqui o meu aparelhozinho aqui e vou, se Deus quiser, fazer isso aí, melhorar a minha qualidade de vida, que eu acho que é importante. E a qualidade de vida da família, Sim. que é o mais importante. A qualidade de vida da pessoa e muda a qualidade de vida de toda a família, porque a interação com a família muda completamente. Verdade. Muito obrigado, viu? Deixa eu tirar um pouquinho mais de uma perguntinha aqui para vocês. O que uma pessoa pode fazer durante a vida para retardar a perda da audição? Se é que pode. O principal é evitar som muito alto, né? Aquele fone de ouvido gritando na sua orelha.
Quem O trabalha volume vai em ruído estragando. usa o protetor Protetor, direitinho. O pessoal que trabalha no aeroporto deve ser um montão de clientes. Tem? Tem. Pilotos? Né? Mas, agora falando sério, em termos do som causado pelo escuta de som alto no fone, que vem do telefone celular, existe algum programa para mostrar para as pessoas que isso é uma coisa que não que esteja indo contra o negócio, mas garantindo a fidelidade da prestação de serviço? Você pode usar o meu aparelho, mas você não tem que fazer alguma coisa que você chegue aqui mais cedo. Que recado a gente pode dar para uma pessoa que tem o hábito de ligar? Qual o volume que ele deve deixar? Alguns telefones avisam, ó, esse volume aqui já não deve ser muito bom para você. A maioria tem avisado. Eu sempre peço para pessoa que está do seu lado não tá ouvindo o que você está ouvindo, né? Se está escapando o som que eu consigo escutar, já está alto demais. Beleza, agora eu vou acompanhar meu amigo e agradecer por vocês terem vindo e prestado esses esclarecimentos pra gente. Obrigada. A Audio Nova está aí bem representada, não só por vocês, mas pelos aparelhos que mostraram. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Contem com a gente.